satisfazer por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Graça e paz, queridos, que grande alegria poder falar com vocês. Amados, nessa programação de hoje nós temos o privilégio de ouvir pastores queridos que passaram pela nossa igreja, que são conhecidos nossos. Que Deus esteja com você, você possa ouvir atentamente a mensagem, a breve mensagem que cada um desses pastores tem para a nossa igreja. Que Deus abençoe, que Deus esteja com vocês. Um forte abraço e parabéns à nossa igreja por esses 120 anos. Louvado seja o nosso Deus. Queridas irmãs e irmãos da Igreja Presbiteriana de São João, quero aqui parabenizá-los por estes 125 anos de organização desta amada igreja. Tive o privilégio de pastorear por 2 anos, com muita intensidade, a Igreja Presbiteriana de São João. E foi um momento muito especial, um momento de transição ministerial. Tivemos esta oportunidade de estarmos aí com os irmãos naquele período. E eu quero aqui então louvar a Deus pela existência desta igreja, da sua vida dinâmica de testemunho do Evangelho de Cristo nesses 125 anos. Eu gostaria de parabenizar também o Conselho da Igreja, o seu atual pastor, que tem mantido esta obra e dando sequência à obra de Deus, que já nesses 125 anos
vem sendo realizado através dessa comunidade tão abençoada, em todos os aspectos. Mas eu gostaria de deixar um texto da Palavra de Deus que diz muito a respeito do que é a Igreja de São João, a Igreja Presbiteriana de São João, para o contexto da expansão do Reino de Deus em Minas Gerais e a partir de Minas Gerais até os confins da terra. E eu fico muito feliz de ter podido fazer parte dessa história, de estar nessa história, ainda que por um breve período de tempo, mas eu me sinto honrado por esta oportunidade que Deus me deu de estar com vocês durante o período do meu ministério aí. E o texto se encontra em Filipenses capítulo 1, quando diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A igreja de Filipos tem umas características próprias, desde o seu início, a forma como ela nasceu. Ela nasceu a partir de uma visão que Paulo teve, que o Senhor lhe deu, para que passasse a Macedônia e os ajudasse. Paulo, entendendo ser uma visão de Deus, uma vez que ele intentou anteriormente ir a essa região e o Espírito Santo o impediu, agora, através desta visão que Deus lhe deu, ele então entende que é a hora, estou lá em Atos 16, que é a hora então de chegar na Macedônia. E chegando na Macedônia, então, ele foi para a cidade de Filipos, e na cidade de Filipos, então, todos os dias ele orava ao Senhor juntamente com a sua equipe missionária, num lugar próximo de um riacho, talvez como esse que passa aí em São João, próximo à igreja, onde as mulheres lavavam suas roupas, faziam o tingimento das suas roupas, e aí então, pregando o Evangelho em oração, em testemunho de vida, a Lídia foi a primeira convertida do continente europeu naqueles dias na cidade de Filipos. Depois disso, então, diariamente Paulo continuava aí a sua jornada de oração e caminhando no testemunho, passava por uma praça onde tinha uma jovem endemoniada, e depois de alguns dias, então, de tanto que esses demônios atormentaram a vida de Paulo, Paulo então liberta aquela jovem no nome do Senhor Jesus, intercede por ela e ela é liberta, e aí teve toda uma sequência de situações de perseguição. Ele foi preso, naquela noite teve um terremoto na prisão, as portas da cadeia se abriram, nenhum preso saiu, contudo o responsável pela cadeia quase tirou sua própria vida, e nós conhecemos bem essa história, onde então encontramos aquele texto muito conhecido todos nós, quando aquele homem, então, o carcereiro, diz a Paulo que devo fazer para ser salvo, e aí a palavra de Paulo a ele foi: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Ele então leva Paulo e a sua equipe para sua casa, o evangelho é pregado à sua família, naquela mesma noite são batizados, ele retorna à prisão e no outro dia ele é solto. Então, queridos, nasceu essa igreja chamada a Igreja da cidade de Filipos. E aqui, quando Paulo então mais tarde vai escrever a sua carta de Roma, da prisão, ele então faz com grande alegria menção a respeito da participação efetiva desta igreja na sua vida, como também no seu ministério. E aqui então ele diz que ele fazia menção constantemente nas suas orações em favor daqueles irmãos, e também pela razão deles terem se envolvido desde o princípio na sua vida pessoal e ministerial. Isso fica claro na leitura desses 4 capítulos dessa carta. Eles se associaram com eles, tornaram sócios do seu ministério, na intercessão, no sofrimento, na tribulação, e também no enviar recursos para que eles pudessem sobreviver durante esse período. Por 2 vezes, Epafrodito então levou uma oferta alçada desta igreja que era pobre. Capítulo 8 de 2 Coríntios nos fala a respeito dessa igreja, que era uma igreja que vivia abaixo da linha da pobreza, mas que era muito solidária, fraterna, e não deixou de ofertar e acudir os irmãos de Jerusalém quando precisavam de apoio, além
desse cuidado pastoral, ministerial, diaconal na vida de Paulo. E por isso mesmo essa carta é uma carta da alegria. E lendo um pouco da história da igreja de São João, quando estive aí, através dos livros de Atas, e também agora, mais recentemente, de forma tão brilhante como o Aldo, nosso querido Aldo, tem colocado a história de São João, eu pude rever algumas coisas interessantes. O trabalho missionário transcultural da Igreja Presbiteriana do Brasil deve muito à Igreja de São João. Seja lá no período inicial com Pascoal Pita, que depois foi para Portugal, e aí então deu início a uma missão que depois, com muita insistência, a Igreja Presbiteriana do Brasil encampou esta missão de Portugal, e assim, de forma embrionária, nasceu o movimento missionário transcultural da Igreja Presbiteriana do Brasil, a partir do envolvimento da Igreja de São João da Cristina. Portanto, nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, devemos muito aos irmãos também nesse quesito. Quando estive aí, pude ter o privilégio de reiniciar esse processo, quando os nossos irmãos, então jovens, foram desafiados a fazer parte do PAN, da Missão Novas Tribos, e saíram novamente aí por várias partes do país, abençoando as aldeias indígenas, os missionários com as suas construções, com a sua presença, e até mesmo na Bolívia, quando o casal precioso dos nossos queridos irmãos aí também foram ter um tempo na Bolívia, e tantos outros que foram para a Missão Kaiowá, da qual hoje faço parte da sua diretoria, sou secretário-geral da Missão Evangélica Kaiowá. Então, grande bênção tem sido a Igreja Presbiteriana de São João, seja na expansão do Reino de Deus em Minas Gerais, especialmente aí nas cidades vizinhas como Itajubá, Maria da Fé e até mesmo Belo Horizonte no seu início, como também a partir daí por todo o Brasil e mundo afora. Portanto, nós somos muito gratos ao Senhor pela vida desta igreja, pelo papel importante que ela tem no projeto de Deus, na expansão do seu reino, como tem sido até aqui. Então, da mesma forma como Paulo escreveu aquela igreja, se alegrando pelo fato dela ter se associado com ele desde o início, faço a mesma coisa aqui. Me alegro no Senhor pela vida dos irmãos da igreja, que vocês continuem firmes neste propósito de servir ao Senhor, como tem feito, através das conferências missionárias que nós começamos aí, com a primeira conferência missionária transcultural. Me lembro perfeitamente como se fosse hoje, quando nós iniciamos o primeiro projeto da conferência missionária da Igreja Presbiteriana de São João, em que vocês, ano a ano, têm reproduzido esta conferência. Que Deus muito os abençoe. E eu termino a minha fala com a mesma palavra de Paulo aos Filipenses, quando ele diz claramente àqueles irmãos: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Capítulo 4, versículo 19. Que Deus muito os abençoe. Ao pastor atual, ao seu conselho, à junta diaconal, toda a sua liderança e toda a membresia da igreja. Continuem firmes no Senhor, não desanimem. Isso tudo que estamos vivendo agora vai passar, e nós teremos muito o que fazer ainda para a glória de Deus e expansão do seu reino. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês, saudades de vocês. Até uma próxima oportunidade. Queridos irmãos e irmãs, dileto pastor, reverendo Guilherme, meu irmão querido, prezados presbíteros e diáconos, deixo aqui o meu abraço carinhoso, fraterno, saudoso aos irmãos nesses dias de celebração de 120 anos de organização eclesiástica da nossa igreja em São João. Louvo a Deus pela sua graça e misericórdia, por ter permitido a existência dessa igreja e o ministério dessa igreja. Esta história tão linda de 120 anos servindo ao Senhor. E quero parabenizar os irmãos e as irmãs que compõem a igreja no presente momento. As crianças, os adolescentes, os jovens que formam esta igreja
vibrante essa igreja que é uma bênção nas nossas vidas. De fato, a igreja de São João da Cristina é uma bênção na vida de muitas pessoas. E eu testemunho aqui de que ela é uma bênção na minha vida. Foi no passado, é no presente e o será no futuro. Uma bênção de Deus para a minha vida, para a minha família toda e para muitas outras pessoas. Eu quero deixar com os irmãos um texto da Palavra de Deus muito conhecido, que está em Marcos 16:15. Está escrito: "E disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura." Eu tenho aqui uma versão antiga em inglês comigo, que diz assim: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a cada criatura." Irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos deu uma incumbência maravilhosa de levar um evangelho de esperança, de salvação, uma boa nova aos 4 cantos da terra. É a missão da igreja, ninguém mais vai fazer isso. É responsabilidade nossa. E quando nós olhamos para essa palavra evangelho e quando nós ouvimos do Senhor Jesus essa ordem, nós devemos ter em nossa mente algumas verdades muito claras. Verdades as quais são apontadas por este evangelho, são destacadas por este evangelho. O evangelho do Senhor Jesus Cristo nos faz lembrar dessas 3 verdades. A primeira verdade que o evangelho do Senhor Jesus Cristo nos faz lembrar, irmãos, é a verdade de um fato acontecido no passado. A cruz de Cristo. A morte do Senhor Jesus Cristo em uma cruz. A palavra de Deus diz que todos os homens pecaram contra o Senhor. E o salário do pecado é a morte. Não havia condenação, não havia esperança de salvação. E não há esperança de salvação para o homem por suas obras ou por algum mérito que ele possua. A salvação para o homem está tão somente naquilo que Cristo fez para o homem. O homem que nele crê, o homem que confessa-se pecador, se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus como seu Salvador. E crê que Jesus tomava o seu lugar naquela cruz. E o confessa como Senhor e Salvador. Esse é salvo. O evangelho opera eficazmente na vida dessa pessoa. Por uma graça, por uma obra do Espírito de Deus. No coração, na mente dessa pessoa. E ela se torna filha de Deus. E ela se torna salvo. E ela evidencia na sua vida ser um eleito, um escolhido de Deus. Que coisa maravilhosa. Ah, se não fosse a cruz, o homem continuaria na escuridão, nas trevas, na sua arrogância e autossuficiência. O homem continuaria escravo do mundo, do pecado, do diabo. E o homem estaria debaixo da condenação da morte eterna. Mas por causa da cruz de Cristo, a justiça de Deus foi satisfeita, a ira de Deus apaziguada. E agora há esperança de salvação. Cristo tornou-se, como homem que era, ungido de Deus, encarnado, toma o nosso lugar. O seu lugar, o meu lugar. O lugar daquele que nele crê. E na cruz, ele toma sobre si toda a nossa condenação. Oh, a esperança em Jesus, sim, para aquele que nele crê. O Evangelho nos faz lembrar isso. A cruz de Cristo, por meio da qual nós temos reconciliação com Deus. A segunda verdade para a qual o Evangelho nos aponta é a verdade, a realidade da obra missionária para o presente. A obra que a igreja no presente momento tem que continuar fazendo. Irmãos, é um privilégio nosso
pregar o Evangelho. É um privilégio nosso operar essa obra missionária, agir para que este Evangelho seja anunciado em todos os cantos da terra. É nossa responsabilidade orar por esta obra, orar por conversões de vidas a Cristo, orar pedindo a Deus mais paixão e amor nos nossos corações pelas almas que estão perdidas e sair e anunciar o Evangelho a essas pessoas. A igreja precisa cumprir a obra missionária. Eu e você precisamos ser missionários todos os dias. Nós precisamos pregar o Evangelho com as nossas vidas, com o nosso testemunho, sim, com a nossa boca. Precisamos, meus irmãos, cumprir com esta obra a nível nacional, local, primeiramente, regional, nacional, internacional. A cada criatura, aos pobres, aos ricos, a todos aqueles a quem pudermos alcançar. E Deus, pela sua graça e misericórdia e sabedoria, Ele escolhe aqueles que devem sair e ir pregar, e ir testemunhar deste Evangelho em lugares distantes e lugares com tantas dificuldades. Cabe à igreja sustentar esses que estão sendo enviados. Cabe à igreja enviar esses que são chamados para a obra missionária. E quando a igreja leva a sério isso, ela ora pela obra missionária, ela sustenta os que estão na obra missionária e ela envia os que são chamados para a obra missionária. Que coisa maravilhosa, irmãos, quando a igreja faz isso, quando a igreja tem um compromisso com isso. Como isso glorifica a Deus, como isso alegra o coração do Senhor Jesus Cristo. E é por meio dessa maneira que muitos serão alcançados. É por meio dessa maneira que os eleitos de Deus vão ser alcançados e virão. E serão salvos. Sim, temos que fazer isso, irmãos. Os eleitos do Senhor estão em todos os lugares. Raças, povos, línguas, tribos e nações. Nós temos que alcançá-los. Nós temos que levar esse Evangelho. Pregar o Evangelho da salvação. E para concluir, meus irmãos, se o Evangelho quanto ao passado nos lembra a cruz de Cristo, e por meio da cruz, salvação, redenção, libertação, se o Evangelho para o presente nos lembra uma obra missionária que tem que ser feita, para o futuro, quanto ao futuro, o Evangelho nos lembra a volta de Cristo. O Evangelho nos lembra que Ele virá, Ele voltará, vai julgar a todos. Novos céus e nova terra vão se estabelecer, como também condenação eterna e inferno para o diabo, para os seus anjos e para todos aqueles que rejeitaram o Evangelho da esperança, da boa nova de salvação. Irmãos, nós temos que pensar na volta de Jesus Cristo. Muitos estão com os seus corações tão ligados, tão enraizados a esse mundo, ajuntando tesouros aqui, já não pensam mais na volta de Cristo, já não desejam mais a volta de Cristo, já não oram mais pela volta de Cristo. Pensemos seriamente nisso, irmãos. Jesus Cristo está para vir, sim. Não sabemos de fato quando será. Mas eu particularmente creio que com os avanços da tecnologia, especialmente na área da comunicação, da informação, da telecomunicação, meus irmãos, não será difícil alcançar os não alcançados ainda, com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos pensar na volta de Jesus, irmãos. Mas é claro, não vamos fazer como os irmãos lá de Tessalônica. Jesus Cristo vai voltar, então nem trabalhar mais eu vou.
ficar trancado em casa aguardando a volta dele. Não é isso. Claro que não é isso. Vamos sair e vamos testemunhar. E vamos pregar esse evangelho. E vamos aguardar a volta de Jesus. Vamos viver nessa perspectiva escatológica da volta gloriosa dele, quando estaremos para sempre com ele. Novo céu e nova terra. Oh, será maravilhoso. Que Deus abençoe a igreja em São João. Que a igreja continue firme na pregação do evangelho, sendo uma bênção, como tem sido já há tanto tempo. Fiquem com Deus, meus irmãos, e que a graça dele, o poder dele, a misericórdia dele, estejam sempre sobre a vida dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, amada Igreja Presbiteriana de São João da Cristina. Parabéns pelos 120 anos. 120 anos impactando gerações, pregando o Evangelho do Reino, fazendo missões. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana de São João da Cristina. Deus seja louvado também pelo privilégio que Deus me deu de pastorear a Igreja Presbiteriana de Maria da Fé, uma congregação filha da nossa amada Igreja de São João. Deus seja louvado por isso. Eu gostaria de fazer uma breve reflexão com os irmãos em um verso da Escritura Sagrada que se encontra ali em Mateus, capítulo 9, verso 35. Esse verso é o resumo do papel da igreja, da missão da igreja. Olha o que diz Mateus capítulo 9, verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Um pequeno verso mais profundo que nos conta o papel da igreja. E a Igreja Presbiteriana de São João da Cristina vem há 120 anos cumprindo esse verso. E percorria Jesus as cidades e vilarejos, as cidades e povoados. Assim também a Igreja Presbiteriana de São João da Cristina percorria ali, no início do seu trabalho, impactando cidades aqui ao nosso redor. No período aqui de nascimento da nossa igreja, período ali de 1900, foi onde nasceu várias seitas e heresias, como por exemplo, os Mórmons e o Testemunhas de Jeová. Mas a nossa igreja permaneceu firme na palavra de Deus. Alguns cristãos que não eram sólidos ali na palavra de Deus foram varridos por essas falsas doutrinas. Mas a nossa igreja, desde aquele período e até os dias de hoje, valorizam o ensino da Sagrada Escritura, valoriza o ensino da nossa identidade, que são os símbolos de fé, o breve catecismo, o catecismo maior e a confissão de fé de Westminster. Deus seja louvado pela nossa amada igreja. Além então de percorrer o Senhor Jesus as cidades e povoados, e a nossa igreja cumprindo esse verso da mesma forma, ensinando nas sinagogas, prezando pelo ensino da palavra de Deus, e ele continua dizendo, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. A pregação do evangelho, ela traz uma cura primeiramente espiritual para as pessoas, as libertando do império das trevas. E a nossa igreja é uma igreja que impactou também gerações com a pregação do evangelho. Você sabia, meu irmão, que ali em 1961 a nossa igreja estava presente, a Igreja Presbiteriana de São João da Cristina, ali na missão Caiuá? Meus irmãos, a nossa igreja hoje tem, a missão Caiuá hoje está totalmente estruturada. É algo lindo de se ver como que a missão está hoje, mas teve alguém que teve que estar ali para iniciar aqueles trabalhos, para dar suporte àqueles trabalhos, e a Igreja Presbiteriana de São João estava lá. A Igreja Presbiteriana de São João é uma igreja que preza por missões, é uma igreja que prega o Evangelho do Reino e realiza essa cura espiritual através da pregação do Evangelho. Mas a pregação do Evangelho traz consigo também uma cura social,
Como nós vemos aqui, o Senhor Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades. Aquelas pessoas que eram leprosas agora poderiam ser reinseridas na sociedade. Aquelas pessoas que eram excluídas agora poderiam novamente ali junto da igreja ser restauradas. Assim também a igreja de São João realizou. Você sabia que a igreja de São João da Cristina ajudou a construir o posto de saúde? É uma igreja ali do bairro de São João, é uma igreja que auxiliou na área da saúde, na área de saneamento, na área da educação, por exemplo, ali nos primórdios da igreja, com a casa de instrução, realizando ali a alfabetização, podendo ali fazer com que as nossas crianças, nossos jovens e até mesmo nossos adultos pudessem ler a Escritura por si só. Deus é maravilhoso, meus irmãos. E a igreja presbiteriana de São João tem cumprido esse papel, percorrendo todas as cidades e povoados, prezando pelo ensino da palavra, pregando o evangelho do reino, realizando essa cura espiritual e também tendo um papel social na nossa sociedade. Deus seja louvado, meus queridos. E agora é um desafio para a nossa geração. O que você tem feito, meu irmão e minha irmã, para honrar esses 120 anos da história da nossa igreja? Que nós continuemos seguindo e cumprindo esse verso plenamente, impactando a nossa geração, pregando o evangelho, ensinando, sendo fiel no ensino da palavra de Deus, evangelizando, fazendo missões. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.